As flores de cerejeira, o sakura, flor símbolo do Japão, têm vários significados e tradições antigas que permanecem intactas nos dias atuais, mas elas correm o perigo de desaparecer de uma vez só do arquipélago japonês. Além desse drama, o povo ainda sofre com a falta de informação dos turistas estrangeiros que podem ser presos se não respeitarem as regras. Minasan yokoso, Cíntia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. O sakura é a flor que representa o Japão e está se tornando tão popular no mundo inteiro que a palavra sakura está sendo usada no japonês mesmo, como as palavras karaokê, anime, mangá, tsunami, são palavras da língua japonesa. A pronúncia correta é sakura, como se tivesse um acento agudo no último A da palavra sakura. E não sakura, que por causa das regras da língua portuguesa, de oxítona, paroxítona, proparoxítona, acaba sendo pronunciada como sakura, mas o correto é sakura. Nesse ano de 2024, o inverno não está tão frio quanto normalmente é aqui no Japão, o que talvez indique que o sakura desabroche um pouco mais cedo que o normal. Isso porque a polinose, a alergia ao pólen, que atinge 1 em cada 3 pessoas no Japão, normalmente se inicia em março, no começo da primavera. Mas nesse ano de 2024, que o inverno não está tão frio, a polinose já começou a atacar os alérgicos desde o final de janeiro, o que pode ser um indicativo de que o sakura também floresça um pouquinho antes do normal. E infelizmente, a floração do sakura é imprevisível. Não dá para saber quando ela vai acontecer, mas uma coisa que os especialistas perceberam é que é necessário uma sequência de 2 ou 3 quedas bruscas na temperatura dentro de um certo período que acontece nessa transição do inverno para a primavera. E as flores de cerejeira abrem logo depois desse tipo de choque térmico climático. O ideograma kanji de sakura é a junção de 3 kanjis, o de mulher, o de água e o de árvore, que dizem que esse kanji é a própria princesa Konohana Sakuya, uma bela deusa que se tornou esposa de Ninigi no Mikoto, neto de Amaterasu Omikami, a deusa do sol. Sakuya deu à luz a 2 príncipes, Yukihiko Umi e Yukihiko Yama, e também é conhecida como a deusa do parto fácil. O nome Sakuya posteriormente se tornou Sakura, e o kanji representa uma chuva de pétalas sobre essa princesa que está debaixo da árvore de cerejeira, que lembra o hanami, que é a tradição de admirar as flores de cerejeira enquanto come. Fazemos um tipo de piquenique debaixo dos pés de sakura com a família e amigos, e também é muito comum participar de piqueniques organizados pelas empresas para se divertir com os colegas de trabalho. O registro mais antigo desse tipo de evento é do imperador Saga, descrito no Nihon Shoki, que diz que esse imperador realizou um festival das flores no jardim Shinsen-en, em Kyoto, em 812. No entanto, não está descrito se esse festival envolveu o sakura. Depois temos Toyotomi Hideyoshi, o então shogun e segundo grande unificador do Japão, que realizou o Hanami do Sakura em 1594, com cerca de 5.000 pessoas. Foi também Hideyoshi quem ordenou que plantassem 1.000 pés de sakura no ano anterior a esse evento, que aconteceu no santuário Yoshimizu, e mais 700 pés foram plantados no templo Daigoji, em Kyoto. Devo lembrar que Hideyoshi, mesmo se tornando um shogun, nunca esqueceu de suas raízes. Ele era um agricultor e valorizava muito a natureza e a agricultura. Tokugawa Iemitsu foi o terceiro que popularizou a tradição do Hanami e levou as belas flores de sakura para Edo, a atual capital Tóquio, e plantaram o sakura nos arredores do templo Kanneji, templo da família Tokugawa, e nas montanhas Ueno. Mas tiveram muitos problemas com tumultos e lotações de visitantes, e por causa disso o Hanami chegou a ser proibido no templo Kanneji. Mas, posteriormente, foi Tokugawa Yoshimune quem resolveu esse problema, plantando pés de sakura de grande porte no rio Sumidagawa, que se estendem por 4 km, e também plantou em Asakusa e em Asukayama. Uma ótima estratégia que literalmente agradou a gregos e troianos, porque fazendo isso, a população não se concentra toda num ponto só, eliminando o problema de tumulto do templo Kanneji, que era até então o único ponto para ver as flores de sakura na região. Ou seja, a maioria dos pontos mais famosos para admirar as flores
começaram nessa época e apreciamos hoje o sucesso de um projeto concluído há 400 anos atrás. Conta-se que foi Yoshimune quem encorajou a plantação de cerejeiras nas zonas rurais que sustentavam as cozinhas de Edo. Mas, nos últimos anos, uma preocupação surgiu, que é a possibilidade de 80% dos sakura de todo o país desaparecerem de uma vez só, num futuro muito próximo. O Sakura Yoshino, nascido na Era Meiji, que data de 1868 a 1912, são diferentes das cerejeiras descritas na história do Hanami de Hideyoshi e Yoshimune que eu acabei de contar, que são cerejeiras silvestres Satozakura, da era pré-Edo, nascidas e cultivadas dos esforços dos jardineiros da época. E 80% das cerejeiras de todo o Japão são as cerejeiras da era Meiji, que foi criada pelo jardineiro Konbei Kawashimada, da vila Somei, que era conhecida como a Vila de Bons Jardineiros. Disse que foi criada no fim da era Edo e início da era Meiji, que seria aproximadamente no ano de 1868, há mais de 150 anos atrás. Mas só em 1991 que foi oficialmente nomeada de Somei Yoshino pelo professor Matsumura Jinzo, que comprovou que esse sakura é na verdade um híbrido de dois tipos diferentes de cerejeira, e o cultivo só é possível através de um enxerto. Essa árvore de sakura enxertada cresce e floresce muito mais rápido que uma cerejeira silvestre, e o jardineiro que a criou vendeu como sendo cerejeiras silvestres do Monte Yoshino. Uma cerejeira silvestre vive mais de 150 anos e há espécies que podem viver mais de 1000 anos. No entanto, essa cerejeira enxertada vive entre 70 a 150 anos somente. E exatamente por causa da sua vida curta, ela cresce e floresce muito mais rápido que um sakura silvestre. E por isso foi amplamente comercializada e plantada em todo o arquipélago japonês ao longo do tempo. E mais de 150 anos se passaram desde o fim do período Edo, e as cerejeiras Yoshino estão chegando ao fim da vida. Como 80% das árvores de cerejeiras do Japão são derivadas das cerejeiras enxertadas, existe a possibilidade de que elas desapareçam de uma vez só em um futuro muito próximo. Desde que foi descoberta sobre a vida curta dessas árvores, o governo japonês começou a tomar várias medidas elaboradas por especialistas para tentar prolongar a vida dessas cerejeiras, enquanto outras árvores estão sendo cultivadas para substituir as que morrerem. Se as árvores de cerejeira silvestres são muito sensíveis, as árvores derivadas das árvores enxertadas são ainda mais frágeis, por isso é importante tomar nota dessas 3 informações sobre o que é proibido fazer durante a época da floração. E essas regras que eu vou citar não valem só para cerejeira, mas para todas as árvores, flores e plantas de qualquer parque em qualquer lugar do Japão. Primeiro, nunca, de jeito nenhum, em hipótese alguma, arranque flores ou quebre galhos para levar de lembrança, ou seja lá qual for a desculpa. Isso é extremamente proibido e considerado um crime e uma falta de educação enorme. Segundo, sabe aquela imagem linda de filme de romance em que o casal escreve a inicial do nome deles dentro de um coração cravado com uma faca no tronco de uma árvore? Então, isso é crime de vandalismo aqui no Japão. E estrangeiros fizeram isso há anos atrás e causou um bafafá enorme porque as árvores precisaram de cuidados extras. Um outro caso que aconteceu logo que o Japão saiu do lockdown e abriu os portões para o turismo foi de um estrangeiro que saiu pichando carinhas do smiley em várias árvores que nem eram cerejeiras numa trilha na montanha que levava a um templo. As pessoas ao redor que viram ele fazendo isso logo denunciaram e ele foi preso. E ele disse que achava que estava deixando as pessoas felizes. Gente, isso é considerado vandalismo aqui no Japão, tá? Só para constar, se você fizer isso e for pego, você vai ser preso sem direito de se comunicar com ninguém. É só para dar uma ideia da situação que pode acontecer. Uma coisa ridícula que muito estrangeiro gosta de fazer, onde vai, é escrever nome, data, em mesa de restaurante, banheiro público, e na árvore pior ainda. Digamos que você foi preso por ter feito esse tipo de coisa. Vão tirar o seu celular na hora e você não vai poder se comunicar com ninguém, nem ligar para pai, nem mãe, nem amigos. E mesmo se tiver algum amigo com você, ele provavelmente vai ser preso junto, mesmo que ele não tenha feito nada. Porque, como eu disse, isso é considerado vandalismo e vandalismo é crime. E se ele viu você cometendo um crime e não fez nada para te impedir, ele é considerado um cúmplice. Daí a família vai ficar preocupada, achando que aconteceu
alguma coisa com você, porque eles vão ligar e o seu celular vai estar desligado, ainda tem todo o prejuízo, porque você vai ficar, sabe-se lá quanto tempo na prisão, e vai perder um tempo precioso que deveria ser aproveitado para conhecer esse país maravilhoso. E ainda vai ter que pagar pelo tratamento da árvore que você estragou. E não é barato, porque aqui no Japão a mão de obra de especialistas é hiper cara. E essa situação piora se essa árvore que você estragou for uma das árvores centenárias da história que eu contei, como as cerejeiras de Sumidagawa em Tóquio. Então não toque nas árvores se não quiser arruinar a sua viagem, e não permita que seus amigos façam esse tipo de palhaçada também. Em países que as leis funcionam é assim. 3. Outra coisa que muitos estrangeiros foram denunciados aqui foi por causa dessa onda de TikTok e Instagram, em que para fazer os vídeos bonitos ia lá a menina debaixo da árvore cerejeira e quem estava gravando chacoalhava os galhos para fazer chover as pétalas sobre ela. E não bastasse isso, eles foram tirando vários takes desse tipo, indo de uma árvore para outra num parque famoso, tipo, eles petalavam uma e ia lá na outra e fazia a mesma coisa, e o povo não perdoa, lógico. Logo, a polícia foi acionada e essas pessoas foram expulsas do parque e ainda receberam um aviso de que se fizerem de novo seriam presas. Por causa de inúmeros casos como esse, a polícia começou a marcar presença e fazer patrulha em vários pontos turísticos para proteger o símbolo do Japão, Sakura, e o povo japonês não vai hesitar em denunciar para proteger o seu patrimônio. Se podemos apreciar esse espetáculo da floração da cerejeira, é porque, além do respeito que o povo tem pela natureza, eles ainda pagam com impostos os especialistas que cuidam dessas árvores centenárias por todo o país. E se você quiser fazer um vídeo chovendo pétalas de sakura, você tem apenas 3 opções. 1. Ficar debaixo da árvore e esperar bater um vento e deixar as pétalas caírem naturalmente. 2. Você pode pegar as pétalas que estão no chão, as que já caíram, e jogar para reproduzir o seu vídeo. E 3, que é o que eu recomendo, que é baixar um aplicativo de edição de vídeo que tem o efeito de chuva de pétalas de sakura. Use qualquer uma das 3 opções, mas nunca chacoalhe os galhos. Você pode até tirar uma foto em meio aos galhos mais baixos, mas mesmo assim deve tomar cuidado para não tocar nas flores. Eu faço isso, parece que eu estou naquela cena, tipo o filme Missão Impossível, que eu fico desviando das flores para tirar uma selfie. Bom, o sakura também tem significados que podemos ver em várias cenas de filmes, doramas japoneses, animes. Uma das cenas mais marcantes que eu já vi foi do último filme de Rurouni Kenshin, o Samurai X, interpretado muito bem pelo ator Sato Takeru, na cena em que ele mata jovens policiais que faziam a patrulha noturna. Durante essa cena de luta com espadas, começa a chover pétalas de sakura. Isso porque ela representa a fragilidade da vida. O sakura, quando está no pico da floração, ela está no auge da beleza. E o auge da beleza representa a vida em si. Mas basta bater um vento um pouquinho mais forte que as pétalas logo caem e as flores desaparecem. Essa cena do filme mostra que um dos policiais que está feliz porque está de casamento marcado no auge da felicidade da vida dele. E na cena em que ele é morto, chovem pétalas indicando a fragilidade da vida que foi tirada com um golpe fatal de espada, como o vento que bate nas árvores e com um golpe derrubam as pétalas. O sakura também representa o fim e o início de uma fase. Como ela floresce bem no começo da primavera, pode acontecer de estar no pico da floração na época da formatura, que aqui no Japão é considerado o fim de uma fase importante da vida de uma criança ou de um jovem. E logo em abril é o início das aulas. Por isso sempre tem muitos pés de sakura florido nos cenários de animes e filmes na época do fim ou início das aulas. É como se a natureza estivesse parabenizando a conclusão ou o início de uma fase. E tem o significado da feminilidade, que está ligada à princesa Konohana Sakuya, representada no kanji Sakura, que é muito usado em nomes de meninas. E as opiniões se dividem. Alguns acham que o nome traz má sorte por causa do significado de fragilidade da vida. Outros já acreditam que traz sorte porque é a flor mais amada do Japão e representa a beleza e a força espiritual, porque todos os anos a cerejeira supera o inverno e floresce com toda a força na primavera. E por ser um nome famoso entre as meninas, há muitos personagens de anime que carregam esse nome, como Haru no Sakura de Naruto,
Kinomoto Sakura de Cardcaptor Sakura e Shingu de Sakura de Sakura Wars. São as mais famosas. Mas no mundo do mangá e anime, não se colocam nomes pensando apenas em ligar o significado com a personalidade dos personagens. Os autores sabem do impacto que os animes têm sobre seus fãs e esse impacto reflete na economia do país também. Além da história, carregam o compromisso de acrescentar algo e não apenas entreter. Os autores colocam nomes que despertam interesse sobre algum assunto, seja pela cultura ou pela mitologia. E no caso do nome Sakura, é o nome feminino que mais tem ligação com a cultura japonesa. Basta fazer uma busca simples e logo você obtém informações muito rápidas sobre o Sakura, o significado do Sakura, imagens do Sakura. Para vocês terem uma ideia, os animes tiveram um impacto tão grande no mundo durante o Covid que muitos especialistas especulam que foi graças aos animes que a economia do Japão conseguiu segurar as pontas até sairmos do lockdown. Por isso também que o nome Sakura é tão comum em personagens femininos do mangá. E para quem vir para cá nessa época e quiser aproveitar esse espetáculo, deve estar ciente de duas coisas. Primeiro, como eu disse, não tem previsão de quando as flores irão abrir. E quando elas abrem, elas permanecem assim no curto período de 10 dias a 2 semanas, e há a chance da data da sua viagem não bater com o pico da floração. E segundo, é que esse espetáculo da natureza atrai turistas do mundo inteiro, e os japoneses também adoram, o que causa tumulto e lotações em todos os pontos mais famosos. Se você quiser evitar isso e ver o Sakura com mais tranquilidade, há apenas duas opções. Primeiro, descartar o café da manhã do hotel e sair bem cedo, programando chegar no ponto turístico desejado por volta das 6, 6:30 da manhã. O transporte público começa a rodar por volta das 5 da manhã. Porém, o comércio local só abre depois das 10. E segundo, ao invés de ir aos pontos mais famosos das províncias mais populares, como Tóquio e Kyoto, procure visitar províncias menos tumultuadas, como aqui em Shiga, onde eu moro, província vizinha de Kyoto, que há muitos pontos turísticos lindos para apreciar o Sakura. E eu tenho duas recomendações, como o Castelo de Hikone, que está listado como um dos 5 castelos considerados tesouros nacionais, ou seja, um dos 5 que preservam a sua aparência da época em que os daimyos, senhores feudais, viviam. E para chegar lá, basta descer na estação de Hikone e pegar a saída onde há a estátua de Inaomasa, o senhor feudal, dono do castelo de Hikone, e seguir cerca de 5 a 10 minutos a pé pela avenida que fica logo em frente à saída da estação. E ela vai te levar direto ao castelo. Recomendo também não se limitar a visitar apenas o castelo, mas os arredores, que era uma área comercial e tem lojas que existem desde a época dos daimyos. E outro ponto de visita que eu recomendo daqui de Shiga é o Fosso de Omi-Hachiman. Ele também preserva a sua aparência antiga e é um espetáculo durante a floração do Sakura. Para chegar lá, basta descer na estação de Omi-Hachiman e passando pela catraca, siga pela saída da esquerda e pegue o ônibus com destino ao Ropeway e em pouco tempo estará lá. E como eu recomendei no Castelo de Hikone, não se limite a visitar apenas o Fosso de Omi-Hachiman, mas conheça toda a área ao redor, como os templos ou andar de barco a remo, o Yakatabune Suigomeguri, que reproduz um passeio de barco de antigamente. Eu recomendo para quem gosta de calmaria e quer desacelerar. E eu recomendei esses 2 pontos turísticos porque, além da beleza, são de fácil acesso pela linha de trem da JR. E é isso, se gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Saigo ma de goran itadaki arigatou gozaimashita. Jikai mo mite kudasai. Mata ne. Bye bye.